Olá meninas! O assunto de hoje é pincéis. Hoje eu não trouxe maquiagem, hoje eu não trouxe tutorial. Hoje eu vim explicar pra vocês para que serve cada um daqueles milhões de pincéis que vocês veem nas lojas e não sabem pra que usar. Agora nós vamos para a parte que tem mais variedade de pincel e eu vou falar dos pincéis de olhos. Primeiramente eu vou começar explicando quais são os pincéis para aplicar a sombra. Existem muitos pincéis para os olhos e eu acho que assim, para você que está começando, é legal você ter um pincel de aplicação e conforme você vai aprendendo, você vai aumentando o número de pincéis conforme você sentir necessidade. Não sai comprando tudo de uma vez e sem saber usar, porque eu acho que não é legal. Você vai ficar com um monte de pincel que você não vai saber pra que serve e não vai usar pra nada. Então, eu acho que o legal é você ter um pincel que sirva pra bastante coisa. O pincel de aplicação de sombra, o mais comum é esse daqui. Ele parece o pincel de corretivo, só que ele é de cerdas naturais. Pode ser de cerda sintética também, mas geralmente ele é de cerda natural. Ele é achatadinho, tá vendo? E tem esse formatinho redondinho aqui. Você vai pegar a sombra no potinho e vai aplicar ou fazendo assim ou pressionando a sombra na pálpebra. Dependendo de como for a sua sombra, você vê o efeito que você quer. Existe também essa opção de pincel de aplicar sombra, ele também é achatadinho, só que ele é cortadinho na diagonal. Ele é bom pra você que não tem muita prática conseguir chegar perto do côncavo ou nos cantinhos. E se você virar ele assim, ele é bem bom pra você aplicar aqui no cantinho. Tanto esse quanto esse são bem fininhos na pontinha. Então se você quiser usar eles pra aplicar sombra aqui embaixo, é só inclinar bem ele que você consegue também. Pincel de esfumar. Existem vários tamanhos de pincéis de esfumar. Só para mostrar um pouquinho para vocês, existem, por exemplo, esses dois. Os dois são de esfumar e repara a diferença no tamanho deles. Não sei se tá dando para vocês verem. Esse daqui é um pincel grandão, então se você tem um olho pequenininho e se for usar ele, tem que prestar atenção que ele vai tomar conta de um espação do seu olho. Então se você tem um olho pequenininho, eu indico que use um pequenininho. Eu tenho outros pincéis de esfumar que são intermediários, repare esse daqui. Esse daqui ele é até mais redondinho do que os outros, esses outros costumam ser menorzinhos e abrem aqui pra cima. Esse daqui é um pouco diferente. Então vai variar do tamanho do seu olho, o tamanho do pincel de esfumar que você vai ter. Existe ainda uma variação do pincel de esfumar, que é esse pincel chanfradinho. Ele é igual ao pincelzinho de aplicar sombra chanfrado, só que em vez de ser achatadinho como esse daqui, ele é bem fofinho, tá vendo? Mesmo de lado, ele é bem gordinho. E ele também funciona da mesma forma para esfumar qualquer sombra, e ele é bem bom para esfumar o côncavo, porque como ele tem esse formatinho, facilita bem para esfumar o côncavo. Agora vamos para os pincéis de maior precisão. Existem vários formatos de pincéis que te dão mais precisão para fazer algum traçado. Esse daqui são só alguns. O mais famoso deles é esse daqui, que é o pincel lápis. Ele tem esse formatinho, deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem. Ele tem uma pontinha, então ele facilita bastante para você fazer um tracinho. Ele é ótimo para você fazer alguma coisa que seja só no côncavo, ou para colocar sombra só no cantinho interno, ou para esfumar lápis aqui embaixo, ou colocar sombra embaixo dos cílios. Ou qualquer coisa que seja para fazer um detalhezinho que você precisa de bastante precisão. Ele geralmente é bem denso e bem durinho, então ele realmente parece um lápis. Na hora que você vai usar, ele parece uma canetinha, um lapisinho. Ele não é tão macio, por exemplo, quanto esse daqui, que ele é bem molinho, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Os dois têm o mesmo formatinho, mas esse é bem macio e esse é bem durinho, ó a diferença. Outros dois pincéisinhos que existem são esses que são bem curtinhos. Eles são ideais para você aplicar sombra logo aqui rente aos cílios inferiores, ou para você puxar aqui dos cílios inferiores a sombra para fazer uma sombra bem retinha aqui, ou até para aplicar a sombra. Se você tiver um desse daqui,
ele substitui bem esse daqui. E esse daqui é a mesma coisa, só que em vez de ter esse corte arredondadinho, ele é retinho, mas a função dele é a mesma. Existem dois tipos de pincéis para delineador. Esse daqui, que é um fiozinho só, que é o mais comumzinho, e esse daqui, que é com corte chanfrado. Esse daqui eu acho muito mais difícil de usar, porque você precisa ter muito mais controle com o pincel para fazer o tracinho. Enquanto que esse daqui, ele é mais firmezinho, você não precisa ter tanta habilidade para conseguir traçar. Eu, se fosse comprar um pincel, eu compraria esse daqui. Esse daqui eu realmente não gosto. Mas se você gosta, continue usando, que não tem problema nenhum. O mesmo formato de pincel de delineador é o pincel para preencher a sobrancelha. Então ele é um pincelzinho bem firmezinho, retinho, que você vai conseguir traçar os fiozinhos da sua sobrancelha para reproduzir uma sobrancelha bem cheia e bem delineada. Ainda falando de sobrancelha, existem esses dois pincéizinhos, esse meu aqui tá bem sujinho, que são para sobrancelha. Esse daqui é tanto para sobrancelha quanto para cílios, e esse daqui é só para sobrancelha. Então ele serve para pentear a sobrancelha e colocar ela toda no lugar. E esse daqui, você pode tanto usar ele para separar os cílios, quando dá aqueles pelotinha que junta tudo os cílios, você pode usar ele para separar ou para arrumar a sobrancelha. Esses são dois pincéizinhos que vêm tudo quanto é kit de pincel e que muita gente não dá valor, mas eu não dou conta de ficar sem meu pincelzinho de sobrancelha, porque eu tenho bastante pelo na minha sobrancelha, então se eu não pentear, ela fica inteira apontada pra baixo e fica horrível. Você pode muito bem substituir esse pincelzinho por uma escova de dente para arrumar a sobrancelha, que vai funcionar da mesma forma. E por fim, tem os pincéizinhos de boca, que são esses pincéis de seda sintética, bem curtinhos, eles não costumam ser muito longos para você conseguir ter precisão, e bem firmes, tá vendo? Eles são ideais para você fazer o delineado do lábio e preencher, principalmente quando você vai usar batom escuro, alguma coisa assim, mas pode ser para batom claro também, não tem problema. Então é isso, meninas, esse foi um guia bem rapidinho sobre para que servem os pincéis e quantos pincéis existem no mundo. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre os pincéis, deixa aqui nos comentários que assim que possível nós vamos responder. Lembrando que não precisa ter isso tudo de pincel. Eu acho que hoje em dia eu tenho muito pincel, mas é porque eu fui comprando ao longo do tempo, conforme eu fui sentindo necessidade. Mas se você não tem nada e quer comprar, procura um kit que seja bem completinho e compra, porque geralmente em kit sai mais barato. Mas se você não quiser investir em muito pincel, eu recomendo que você vá comprando aos pouquinhos o que você achar necessário, e com o tempo, conforme você for sentindo necessidade, você vai comprando mais, como foi o que eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau!